vou costurar agora o rostinho na cabecinha. Eu deixei as bolinhas já com esse prendedor para poder saber o local de cada um. Eu vou começar a costurar a partir de onde eu fiz os pontos café com leite. Então eu começo aqui, essa parte eu venho até a minha terceira carreira, e esta parte aqui eu vou começar aqui e venho até a minha sexta carreira. E sempre começando onde eu comecei o ponto café com leite. Eu peguei um barbante café com leite para costurar. Vou pegar um fiozinho do barbante branco da cabecinha e venho no primeiro ponto do barbante café com leite. Vou fazer 2 nozinhos. Esconder a ponta. Vou pegar um fiozinho da peça branca e o próximo ponto do barbante café com leite. Volto, pego o fiozinho da peça branca e o próximo ponto. Pego de novo o fiozinho da peça branca e o próximo ponto. Tô pegando só o fiozinho de cima, que é para não aparecer do outro lado. Essa parte de cima, onde está o café com leite, eu vou costurar todinha ela do jeito que eu tô costurando aqui. Vou terminar de costurar essa parte e volto pra gente fazer a parte de trás. Acabei de costurar a minha pecinha. Vou fazer um nozinho aqui. Vou esconder o barbante nessa parte café com leite. Vou cortar. A parte de trás, essa parte de trás da cabecinha, nós vamos costurar do mesmo jeito que nós costuramos a parte da frente, mas vamos costurar com o barbante branco. Eu vou começar fazendo um nozinho nessa pontinha, pegando só o fiozinho de trás para não aparecer o barbante do lado da frente agora. Então vou fazer 2 nozinhos, esconder o barbante e vou costurar do mesmo jeito que eu costurei a parte da frente. Eu vou pegar um fiozinho da peça de baixo, do rostinho, que é para não aparecer o ponto branco do outro lado, e um ponto do barbante branco.
eu vou terminar de costurar essa parte de trás da cabecinha e volto pra gente continuar. Eu terminei de costurar, vou pegar um fiozinho do barbante branco, vou fazer um nozinho aqui em cima e depois esconder o barbante. Para costurar essas pecinhas vermelhas, nós vamos costurar do mesmo jeito que nós costuramos o rostinho. Essa pecinha vermelha eu vou costurar um dedinho do rostinho, começar um ponto abaixo, essa aqui também, um dedinho do rostinho, e vou começar 3 carreiras abaixo. Esta parte vermelha eu vou costurar 3 dedinhos da outra. Ela não vai ficar no centro, ela vai ficar do ladinho. Então eu começo aqui 3 dedos e costuro ela. A pontinha eu vou costurar bem em cima, juntinho com o branco. Aqui também e aqui também. Vou costurar essa pecinha bem juntinho com o branco. E todas essas pecinhas eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o rostinho. Vou costurar com o barbante vermelho. Eu vou começar a costurar essa pecinha, porque eu tenho que costurar ela bem na pontinha, para vocês verem como ela é costurada. Eu vou pegar sempre um pontinho do barbante branco desse lado, de dentro da peça, que é esse lado aqui, ó. Então, vou começar aqui e vou fazer 2 nozinhos. Essa parte aqui, eu vou pegar também um fiozinho do branco e os 2 pontos do vermelho. Pego o fiozinho só do ponto alto do branco e os 2 do vermelho. Volto, pego um fiozinho do ponto alto do branco e os 2 do vermelho. E os 2 fios do ponto alto do vermelho, né? Os 2 fiozinhos. Bem na beiradinha. Costurando assim, não vai aparecer o branco do lado da frente e não vai aparecer o vermelho no lado de trás. Então, essa parte da peça, de todas as 3, eu vou costurar assim. E esse lado de cá, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o rostinho na cabecinha. Eu vou costurar as minhas peças e volto pra gente continuar. Eu já costurei o olhinho. Esse olhinho eu costurei bem nesse centro, onde eu fiz as correntinhas. Passei um pouquinho só do lado de lá. Esse lado ficou maior. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras desse lado, de pontos altos no barbante cru. E desse outro lado de cá, 1 carreira e meia, que eu costurei esse olhinho pegando na segunda carreira. Deixei 2 pontos altos do lado de cima de cada olhinho. A boquinha eu costurei na direção do olhinho
mais ou menos 3 dedos para baixo e aqui também 3 dedos na direção do olhinho. Costurei a boquinha e 1, 2, 3, comecei a costurar na minha 4ª carreira. Eu costurei os olhinhos e a boquinha do mesmo jeito que eu costurei o rostinho na cabecinha. Para costurar o corpinho na cabecinha, do lado direito eu pulei 13 pontos altos para começar a costurar no 14º ponto alto. Do lado esquerdo eu pulei 25 pontos altos e vou começar no 26º ponto alto. Eu vou costurar 2 carreiras em cima do corpinho. 2 carreirinhas de pontos altos. Então, 2 carreirinhas de pontos altos do corpinho vai ficar embaixo da cabecinha. E 2 carreirinhas de pontos altos da cabecinha fica em cima do corpinho. Então, eu começo a costurar na minha 2ª carreira do corpinho. Deixei marcadinho. E eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o rostinho na cabecinha. Vou costurar um lado, vou virar a peça e vou costurar o outro lado. E vou costurar do mesmo jeito que costurei a cabeça. Então, eu vou costurar com o barbante cru. Então, eu vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Para costurar a bermudinha no corpinho, nós vamos começar a contar dessa direção 15 pontos altos. Vamos começar a costurar no 16º ponto alto. Nós vamos entrar uma carreira de pontos altos. Botei essa carreira de pontos baixos, nós vamos entrar uma carreira de pontos altos. Esse finalzinho a gente vai terminar bem na pontinha. Então, nós vamos começar aqui nessa carreira. Aqui a gente sai e termina na pontinha. E nós vamos costurar essa peça do mesmo jeito que nós costuramos o rostinho na cabecinha. Nós vamos costurar o lado da frente, depois vamos virar a peça e costurar o lado de trás. Vou costurar com o barbante cru também. Eu vou costurar essa minha pecinha e volto pra gente continuar. Esta parte do lado direito da cabeça, eu vou costurar acompanhando o corpinho. Então, vou começar aqui embaixo da cabecinha. Eu vou começar aqui na cabecinha e vou descer acompanhando o corpinho. E eu vou costurar essa peça do lado do avesso. Então, eu vou virar a minha peça pro lado do avesso. E vou costurar essa pecinha. Eu vou costurar com o barbante cru. Vou começar aqui na cabecinha, 1, 2, 3, no 3º ponto alto. Vou pegar só o fiozinho de trás. Vou pegar um fiozinho do azul e vou fazer 2 nozinhos. 1, 2. Depois eu vou esconder essa pontinha. Vou pegar no próximo ponto, venho e pego só o fiozinho de trás do amarelo, só o fiozinho que tá do lado de trás, do lado de fora. Então, venho, pego o fiozinho de lado de fora da cabecinha e o fiozinho do ponto alto do lado de fora do colete. Volto, vou pegar aqui onde eu costurei, pego o fiozinho do lado de fora do ponto alto, volto no próximo, só pegando o fio do lado
de trás, né, do lado de fora. Ó, pego o fio do lado de trás, do lado de fora, e pego o fio que fica do lado de fora. E vou costurando, só pegando os 2 fiozinhos do lado de trás, do ponto alto de uma peça e do ponto alto da outra. Terminei de costurar aqui. Aqui eu vou encerrar o meu ponto, então eu vou fazer um nozinho. Vou esconder essa ponta. E cortar. E vou virar a minha peça que vou costurar do lado direito. Então essa parte eu costurei do lado do avesso, pegando só o fiozinho do lado de fora da peça. Essa parte do colete que falta costurar, nós vamos costurar em cima da calça até a 3ª carreira e vamos contar 9 pontos baixos para a gente começar a costurar. Então vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou começar a costurar no meu 9º ponto baixo. Vou fazer 2 nozinhos aqui no meu 9º ponto baixo. Nós vamos costurar em 3 carreiras e aqui em 2 carreiras. Então essa partinha aqui nós vamos costurar em 2 carreiras. Eu estou costurando do mesmo jeito que eu costurei o rostinho na cabecinha. Terminei de costurar esse lado da minha peça, vou virar e costurar esse pedacinho aqui, do mesmo jeito que costuramos o rostinho na cabecinha, e vamos costurar com o barbante branco. Eu vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Costurei a sola desse sapatinho do mesmo jeitinho que eu costurei o rostinho na cabeça. Essa parte aqui eu costurei do mesmo jeito que eu costurei as bolinhas vermelhas. E costurei na minha 4ª carreira, sem contar essa carreira de pontos baixos, costurei na minha 4ª carreira de pontos altos. 1, 2, 3, na 4ª carreira de pontos altos. Costurei em cima da calça. Costurei o lado da frente e o lado de trás. Esse eu pulei 2 pontos altos só, para começar.
Esse pezinho marronzinho, eu também costurei já o lado da frente e o lado de trás. Eu costurei na minha quarta carreira de pontos altos, então 1, 2, 3 e 4, até a quarta carreira de pontos altos. E esse pezinho eu costurei do lado de baixo da calça. Então, olha, na quarta carreira de pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Foi a carreira que eu costurei embaixo da calça. Pulei 4 pontos altos para começar, contando esse, onde fiz os pontos baixos, né? Então, 1, 2, 3 e 4. E comecei no próximo. Também costurei do mesmo jeito que eu costurei o roxinho na cabeça. E essa outra parte da jaqueta eu vou costurar começando nessa parte onde eu terminei de costurar o rostinho no corpinho. Eu começo a costurar o amarelinho, a parte amarelinha. Esse pedacinho aqui eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei esse pedaço aqui, ó. Então eu vou costurar do lado do avesso, pegando só o ponto do lado de trás. Depois que nós terminarmos de costurar esse, que nós vamos costurar com o barbante cru, esta parte aqui nós vamos costurar com o barbante amarelo. Vou costurar até a minha 8ª carreira de pontos altos, contando dessa carreirinha aqui. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até a minha 8ª carreira. Vai sobrar um pedacinho do lado de fora, sem costurar. Essa parte eu vou costurar rente aqui, esses dois. E vou costurar, depois eu vou virar e costurar o lado de trás. E essa parte todinha, que eu vou costurar com o barbante amarelo, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei o roxinho na cabecinha. E vou virar e vou costurar o lado de trás, ou com o barbante cru, ou com o barbante branco. Agora eu deixei marcadinho, nós vamos costurar os bracinhos. Esse bracinho, ele vem embaixo da barriguinha, né, do corpinho aqui. Ele vem até a primeira carreira só, essa parte de trás dele. Vem até a primeira carreira do cru, fica um dedinho do azul e do amarelo aqui na ponta atrás. No lado da frente, eu contei 7 pontos baixos do azul e ele começa a aparecer a pontinha. Então, até o 6º vem escondido, a partir do 7º eu já deixo aparecer a pontinha dele. E venho até o 12º ponto baixo do azul desse lado. Então, eu conto 11 pontos baixos, no 12º eu costuro ele. Vou costurar embaixo, né, costurar o lado da frente, virar e depois costurar o lado de trás. Esse outro bracinho vai ficar 1 centímetro do azul antes de chegar no rostinho aparecendo. Aqui parece um pedacinho do azul também. E ele vai vir até o 12º ponto baixo do azul. Eu vou costurar ele nessa direção. Nessa carreirinha do azul, vou pular 3 pontos altos do azul. Vou costurar o lado da frente do mesmo jeito que eu costurei o rostinho na cabeça, vou virar e costurar o lado de trás. Do mesmo jeito vai ser o outro bracinho. Vou costurar o lado da frente, virar e costurar o lado de trás. Esse bracinho eu vou costurar com o barbante cru. Todinho ele. Esse outro bracinho eu vou costurar com o barbante azul, esse pedacinho aqui. Vou costurar com o barbante azul. Então eu vou costurar os meus 2 bracinhos e eu volto já com a pecinha pronta.